Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixe esquecer. Obrigada, gente. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja teu santo e poderoso nome, Pai. Nós nos rendemos a você, Senhor. Nos colocamos submissos ao ministério do teu Espírito Santo. Pai, eis-me aqui. Eu quero ser usada e ousada na sua palavra, Pai. Dá-me sabedoria para que eu possa transmitir exatamente como o Senhor deseja. Pai, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece cada um dos seus filhos que estão aqui nesse lugar, Pai. O Senhor sabe o que cada um de nós necessitamos, Pai, ouvir, entender. Pai, obrigado por olhos espirituais sendo abertos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Eu declaro, Pai, mentes cativas à sua palavra. Pai, chegamos até aqui, viemos para aqui para ouvir a sua voz. Oh, Pai, em nome de Jesus, sabemos, Pai, que o Senhor usa louvores, o Senhor usa ministros, Senhor. Mas, Pai, muito obrigado por cada coração aqui, Pai, cada um dos meus irmãos, desejando, estando com expectativa em receber de você, Pai, se colocando submisso a receber a sua palavra e decidindo ser a boa terra, que vai receber a boa semente da sua palavra e vai produzir, Senhor. Pai, eu te rendo graças. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor. É uma responsabilidade, Senhor, e é com temor à sua palavra que eu me coloco submissa ao ministério do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, muito obrigado. É um privilégio representar você aqui. Representar você, Jesus. Muito obrigado por esse privilégio e essa responsabilidade. Eis-me aqui. Eu quero ser usada exatamente como o Senhor deseja. Falar como você quer, do jeito que você quer, Pai. E muito obrigado porque sua palavra não vai voltar vazia. Ela vai produzir o efeito ao qual ela é destinada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, querido. Você pode sentar? Então... coisa linda. Tá tão cheinha hoje a igreja. Tem mais espaço, tá? Você pode convidar mais pessoas. Então, qual é o seu fundamento? Na verdade, o pessoal foram me perguntar lá qual seria o título da ministração, né? Então, o título é exatamente esse. Você está fundamentado em quê? Qual o seu fundamento?
né? Porque é muito interessante. O que é fundamento? Tá? Isso é uma definição de fundamento. Fundamento é a base, princípio de algo. Algo vai começar. Então, se começa pelo fundamento. Leis primordiais que regulam algo. Leis que sustentam algo. E quando eu e você confessamos Jesus como Senhor e Salvador, agora a gente tem leis que fundamentam o nosso procedimento. A gente tem leis que são a base da nossa conduta, que regulam agora tudo que a gente faz. Sabe o que a gente acabou de cantar? Tudo que tenho, tudo que sou. E o que vier a ser ainda, para você que talvez é muito jovem e ainda vai decidir uma profissão, vai decidir o que vai fazer, o que você vai ser na sua vida. Então, o que você vai ser precisa pertencer a Deus. Se você é dele, se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, se você acredita no sacrifício que foi feito por mim e por você, se você acredita que Jesus morreu, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele pagou um alto preço, se você entende essas canções que você fez aqui, teve uma das canções que a gente disse, ele é a âncora no mar. Sabe qual é a função de uma âncora para um navio? Para um barco? É sustentar ele naquele lugar. É fixar ele naquele lugar. Quando a âncora está lançada, o barco pode até balançar, se as águas estiverem balançando, mas ele não vai sair, porque a âncora está firmada ali, no mar. Então, nós precisamos, como filho de Deus, entender, ou a gente entende de uma vez por toda, que as leis que estão aqui é a nossa âncora, a minha vida precisa estar com a âncora na palavra de Deus, aí sim, eu vou conseguir enfrentar toda e qualquer tempestade, dificuldade, buscando a solução na palavra. Quando nós entendemos esse sacrifício, quando nós entendemos o que aconteceu conosco, quando a gente foi transportado de um império de trevas para um reino de um filho, do Filho de Deus, um reino de amor, e esse reino de amor está aqui. Eu não sei se você já ouviu alguma pessoa falar, ou se você falou assim, porque eu já. Tá? Por diversas situações na minha vida, eu já falei, mesmo já sendo cristã, mas sem ter o entendimento da palavra. Eu já falei de que casamento não vem com manual, filho não vem com manual, talvez não venha com o manual da maternidade. Mas antes, quando ele estava sendo formado no seu ventre, a Bíblia diz que o Senhor já conhecia ele. A Bíblia diz que o Senhor já conhecia você quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Então, existe um manual. Existe um manual para a nossa conduta de vida. Existe um manual que precisa ser primordial. Precisam regulamentar agora as nossas decisões. Eu entendo que muitas vezes as instruções que estão nesse manual não é tão fácil assim de ser seguida. Não é nem difícil de ser ensinada. Mas não é tão fácil de ser seguida. Mas é possível. E até como o pastor Isaac falou aqui, né? Falou muito bem do Rema. Para quem não sabe, as matrículas estão abertas. Então você que não fez ainda e tem de 16 anos para cima, você já pode sair daqui hoje matriculado no Rema. E essas matérias do Rema traz muito esclarecimento para você dessa realidade que aconteceu com a gente. A gente precisa entender que realidade é essa depois que eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Eu não posso ficar só nisso. Beleza, eu confessei, que coisa linda. Você sai daqui, saiu salvo. Você encontrou a salvação em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Mas só que agora, com essa salvação, existe um manual que agora muda toda a sua conduta. Existe algo, existem instruções que agora a gente precisa conhecer.
E a gente precisa conhecer bem, que é para quando as coisas acontecerem, a gente saber como vai agir e reagir diante de determinadas situações. Eu preciso entender o que essa salvação traz para mim. O que esse encontro que eu tive com Jesus traz para mim de benefícios e de responsabilidade. Aleluia. Abre lá em Provérbios 4. E Provérbios 4, vai abrindo aí. E a gente precisa entender, queridos, que isso é gradativo. Sabe, Deus é tão bom que Ele é paciente e Ele espera que a gente vá aprendendo. Mas precisa ser gradativo. Eu não posso confessar Jesus como Senhor e Salvador e continuar tendo a mesma conduta que eu tinha antes. E eu vejo que tem muitos jovens aqui. Muitas vezes alguns, não foi o meu caso, mas algumas pessoas, quando jovens, já nascem numa família cristã. Ou os pais se convertem, como foi no caso dos meus filhos, eles ainda eram crianças. E eles são levados. A gente leva os nossos filhos crianças para a igreja. Eles não têm opção. A gente vai levando. Mas sabe que é necessário que a gente, como pais, a gente esteja ensinando a eles, porque vai chegar um momento que a decisão é deles. Sabe que filho de crente não é crentinho. Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crentinho. Eles precisam, vocês que são jovens, vocês precisam ter um relacionamento com Deus. Vocês precisam buscar esse Deus. Vocês precisam mergulhar nessa palavra também. Entender para que você tenha, aleluia, está até estranha a voz, né? Que você tenha um encontro com Deus, que você busque esse Deus. Você sabe que o Deus que responde às orações do seu pai e da sua mãe é o mesmo que pode responder a sua? Necessariamente não precisa você pedir as coisas para o seu pai e para a sua mãe. Você pode orar e falar direto com Deus, não importa que idade você tenha. Mas você precisa buscar esse Deus. Você precisa procurar entender esses fundamentos. Porque você precisa decidir por esse Deus. Primeiro, seus pais decidiram e fizeram certo quando a gente é criança. Os pais é correto trazerem os filhos. Porque eles ainda não sabem. Muitas vezes eles nem querem vir. E sabe que você está certo quando ele não quer vir. Você diz, você não tem o que querer, você vai. Porque muitas vezes eles realmente não sabem. E não tem idade ainda para decidir determinadas coisas. Do jeito que você não dá a chave do seu carro para um menino de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, se ele não tem a carteira de motorista, você não dá em idade nenhuma. Você também não deve dar para ele essa liberdade dele escolher determinadas coisas, quando você sabe que o que ele está escolhendo é um caminho errado. Então você tem autoridade como pai e mãe para não deixar isso acontecer. Mas voltando aqui para a gente, quando a gente decide, e você, jovem, quando você decide e entende agora que você precisa estar fundamentado na palavra de Deus, eu preciso entender que agora essas mudanças precisam ir acontecendo. Eu preciso ir mudando hábitos, condutas, porque agora eu tenho leis primordiais. Sabe o que é primordial, queridos? É aquilo que é vida, que é verdade, que você não negocia. Então eu preciso entender agora essa minha vida, que fala lá em Provérbios 4, o versículo 18, que diz assim: o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Eu não sei se você já teve a oportunidade, né, o pessoal aí que veio lá dos legados, lá de Belo Horizonte, né? Chegaram aqui já amanhecendo. Não sei se pegaram alguns, como Moisés disse que foi entregar os meninos mais jovens. Chegou em casa, já era 6 horas, então o sol já tinha nascido. Eu não sei se para você, se você já viu, e se foi e na praia ainda, como é lindo. Você vê o sol nascer na praia, tá escuro e vai de pouquinho clareando, 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 até ele aparecer completamente e tá tudo claro. Aí a palavra do Senhor está dizendo que agora a nossa vida, depois que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos justos, justificados em Cristo Jesus, agora a nossa vida é desse jeito. Ela precisa ser desse jeito. Sabe que quando ele faz essa comparação, ele está mostrando para mim e para você, que, queridos, necessariamente não tem que ser assim, ó.
Tudo que você fazia de errado, de repente, nossa, eu tenho que largar tudo. É tudo isso que o diabo faz. Aí, de repente, acontece que a gente erra, cai em alguma coisa. Aí o diabo começa no ouvido da gente. Está vendo que você não tem jeito? Está vendo que você já errou de novo? Mas a palavra do Senhor está dizendo para a gente, queridos, que é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. Agora, é necessário, é gradativo. É preciso a gente ir conhecendo e a gente ir fazendo mudanças. É um fundamento, é uma base a palavra do Senhor. É uma base para quê? Para que nasça uma construção. Então, a nossa vida cristã, ela é uma construção. Ela precisa ser uma construção. Até quando? Até a volta de Cristo, queridos. Até a volta de Cristo. Ela precisa ser uma construção de valores, de éticas, de mudanças, de coisas que não convêm mais a mim e a você, porque agora somos filhos de Deus, representantes e embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, existe vocabulário que não cabe mais para mim nem para você. Existem condutas que não cabem nem mais para mim nem para você. Existem vestimentas que não cabem nem mais para mim nem para você. Mas é gradativo. É gradativo. A gente precisa entender que é como a luz da aurora. Vai acontecendo, vai havendo mudanças. Mas é necessário que essas mudanças aconteçam. Firmados na palavra, fé na Bíblia precisa ser, queridos, o primeiro passo que a gente deve tomar. Depois que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador. Se a gente não tiver essa palavra, se a gente não tiver a Bíblia como a verdade, como a regra de conduta, a gente vai ficar como se estivesse num círculo, sempre girando e voltando, e vivendo os mesmos perrengues, os mesmos problemas, as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente vai agindo do mesmo jeito, aí passa um paliativo aqui numa coisa, aí dá uma melhoradazinha, aí a gente vai seguindo. Aí acontece alguma coisa, aperta, a gente corre para a igreja, corre para os ciclos de orações, pedindo oração para todo mundo. Aí a coisa parece que tipo assim, melhora um pouquinho, acalma um pouquinho. Aí a gente volta para aquele ciclo. E não consegue crescer. Não consegue ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Qual vai ser o dia perfeito? O dia que Jesus vier nos buscar. E eu vou te dizer, está próximo. Está próximo. Sabe? E existe uma etapa para cada um de nós. Sabe que eu não vou ter que estar na mesma etapa que o pastor Marco Túlio. Eu não vou ter que estar na mesma etapa que a Dani, nem que a Vilma. Mas vai existir para cada um de nós um ponto onde nós deveríamos estar. O lugar certo que a gente deve estar para ser levado ao encontro do nosso Jesus. E sabe que se a gente não trouxer essa palavra do Senhor, eu não quero pôr medo em você não. Eu estou querendo abrir os seus olhos. Assim como os meus estão sendo abertos. Nós precisamos ser encontrados exatamente no ponto que é para mim, no ponto que é para você. Cada um de nós tem um ponto que é para nós. Está no lugar certo na hora certa. Porque se a gente não trouxer esse livro como um manual de conduta para a nossa vida, quer dizer, ele pode chegar e eu estar no lugar errado. E quando eu estiver no lugar errado, eu posso não ser levada. Então, cada um de nós precisa se examinar. Aonde eu estou? Eu estou caminhando? A minha vida como filha de Deus está clareando mais e mais? Está melhorando? Eu estou hoje melhor do que ontem? Ou eu estou na mesma situação, nos mesmos problemas? Eu vivo girando dentro da mesma coisa? Eu estou crescendo? Eu estou parada? O que é que está regulamentando a minha conduta? O que é que regulamenta agora a minha vida? Sabe? E a gente precisa entender aquelas coisas que a gente cantou. A gente cantou, não estou só. A gente em uma das outras canções, a gente disse que Ele está conosco todo o tempo. Mas isso não é simplesmente o que a gente cantou. É o que a palavra dele nos diz. Ele nos ensina isso. Sabe, você pode pensar, não, mas é tão difícil a gente seguir. Mas vamos lá em Hebreus 4. É tão difícil a gente seguir, a gente obedecer a Bíblia. Às vezes são coisas que estão sendo pedidas a gente, que não é tão fácil assim. Mas Hebreus 4, aleluia. Hebreus 4, a partir do versículo 14.
diz assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Você crê em Jesus? Fala mais forte, gente. Você crê em Jesus? Amém. Então, se você não crê, você vai sair daqui crendo que Ele existe, que Ele morreu por você e que Ele ressuscitou para te dar vida e te dar vida em abundância. Mas junto para que você tenha essa vida em abundância, Ele te deixou um manual, para que você possa seguir esse manual e aproveitar e desfrutar dessa vida abundante que Ele conquistou. Versículo 15. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós. Preste atenção. Se você está sendo tentado a não crer na palavra na área de saúde, Jesus foi tentado. Se você está sendo tentado a não crer em Jesus, na palavra de Deus, quando ela diz que você é abundante, quando ela diz que nada te falta, Jesus foi tentado. Se você está sendo tentado na área onde, não, mas não é possível, alguém está falando mal de mim. Não é possível, eu faço tudo certo, mas estão falando mal de mim. Deixa eu te falar, falaram mal de Jesus. Acusaram ele até de filho do diabo. E sabe que as pessoas que acusaram ele disso eram pessoas que conheciam as leis? Sabe que não foi gente que a gente pode chamar de dizer, pessoas que não conhecem a Bíblia. Eram pessoas que conheciam a lei. Eram os doutores da lei. E mesmo assim acusaram ele de ser filho do diabo. Então, se você está sendo acusado de alguma coisa, queridos, não tem nenhuma das fraquezas que possa estar acontecendo com você que não aconteceu com Jesus. Se você está achando que você foi traído por alguém, talvez um amigo que um dia disse para você assim, estamos juntos, conta comigo. E na hora que você precisou dele, era o canto mais limpo que tinha. Foi o primeiro que correu. Sabe que Jesus foi negado por um dos seus discípulos? E o bom de tudo é que ele nem desistiu desse discípulo que negou ele. Quando ele voltou, ele trouxe de volta esse discípulo para junto dele. Então não existe todas as fraquezas ou todas as tentações que você possa ter passado, Jesus passou. Então não tem situação difícil que você esteja vivendo que Jesus não tenha passado. Então ele entende toda e qualquer fraqueza que eu possa ter ou você possa ter. Você tem dúvidas? Já chegou para você dúvida do que você está fazendo, se é mesmo que você está fazendo o que Deus quer? Sabe, queridos, tem gente que acha que isso é uma... Como é que eu posso chamar? Nossa, até uma heresia dizer isso. Não é não. Sabe que Jesus no Getsemane foi exatamente isso que se passou pela cabeça dele? Quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava dizendo, Pai, essa situação é difícil. Será que dá para eu escapar dela? Será que dá para você dar um jeitinho aí e me tirar dessa situação? Mas ele falou que seja feita a tua vontade e não a minha. E foi exatamente por essa obediência que ele viveu. E o versículo continua. Versículo 16. Diz assim, continua lá em Hebreus 4, versículo 16 agora. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Sabe que se você está achando que está pesado demais, tem uma graça que quando você se aproxima de Deus, quando você não deixa o diabo te enganar, dizendo que você não tem capacidade, que você não pode chegar junto de Deus, mas Jesus está dizendo que Ele abriu o caminho, que o véu foi rasgado, para que a gente possa chegar agora diante do trono da graça e conversar com o nosso Pai, e entender
Aquilo que a gente cantou, dependo de ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer, é verdade, sozinho nada você pode fazer. Mas ele foi bem claro quando ele disse que não estava nos deixando só. Ele deixou conosco o Espírito Santo. E com ele, tudo nós podemos. Com ele, nele, enraizado nessas verdades, enraizado nisso aqui, como leis primordiais que vão reger a nossa vida, a nossa conduta, as nossas decisões. Se eu tiver enraizada nessas verdades, então, sim, eu vou poder todas as coisas. Porque eu dependo dele, eu espero nele, eu confio nele. E eu sei que ele nunca me abandona. Porque se eu acredito no que está na Bíblia, e ele disse que estava deixando o Espírito Santo até a consumação, até a volta dele. Então eu preciso entender que eu tenho um da mesma categoria comigo, que veio morar comigo, quando eu confessei Jesus como Senhor e Salvador. Só que eu agora preciso entender que essa mudança, quando eu confessei Jesus como Senhor e Salvador, foi no meu espírito. Imagem e semelhança de Cristo, eu me tornei no espírito. Queridos, realidades da nova criação. Você precisa fazer o rema se você ainda não fez. Você precisa entender o que essa realidade te transformou. Porque senão a gente vai ficar como cristãos, crentes, salvos, mas sem viver aquilo que foi conquistado para nós. Sem entender qual é o tipo do preço? Que preço que você e eu temos que pagar para viver essa vida? Se alguém te fizesse essa pergunta, você ia saber como responder? Que preço? O fato de eu ser cristão, eu tenho que pagar para que eu viva essa vida. A resposta está bem aqui, no próprio Hebreus 5. Aleluia. 5, a partir do versículo 8. Hebreus 5, a partir do 8. Que diz assim: embora fosse filho, aprendeu. Diga assim, Jesus aprendeu. Entende uma coisa? Jesus era filho de Deus e ele aprendeu. Sabe como é que ele aprendeu, queridos? A gente precisa entender a humanidade de Jesus. Ele veio como homem, ele nasceu de um ventre de uma mulher. E ele aprendeu desde criança, ele aprendeu as palavras do Senhor. Ele aprendeu as leis. Ele aprendeu como se conduzir. Então, ele aprendeu. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ele é o seu Senhor e Salvador. Agora ele é a fonte de todas as coisas para aqueles que obedecem a palavra dele. Se eu estou salvo, mas eu não entendo o que foi feito comigo, e eu vivo a minha vida do mesmo jeito, mas eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador. Beleza, você foi salvo, seu espírito foi salvo, está no céu, mas que tipo de vida você está tendo aqui? Porque eu preciso entender agora o nível da obediência que eu preciso ter essa palavra para a minha vida aqui ser transformada. O meu espírito foi recriado em Cristo. O meu corpo continua o mesmo. Agora, a minha mente, ela também continua a mesma. Mas ela precisa ser renovada pela palavra. Quando eu entender, de uma vez por todas, que o sofrimento de Cristo é fato, ele já sofreu. E o fato para nós agora é a obediência. Sem a obediência, queridos, nós não vamos viver os benefícios da palavra. Existe agora um novo fundamento. Se eu não fundamentar minhas atitudes, minha vida, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, se eu não fundamentar nessa palavra, eu não vou ter resultado. Muitas vezes a gente está perguntando, nossa, mas eu oro tanto, mas nada muda, as coisas continuam do mesmo jeito. E a sua vida, como é que ela está? Ela tem sido como a luz da aurora? Tem mudança? Tem melhoria? Como que eu vou analisar se está melhor ou não? Pela palavra, queridos, não é pela vida de ninguém, não.
Eu não tenho que analisar a minha vida pela vida do irmão, não. O que é que o irmão tem, o que é que ele deixa de ter, não. Eu preciso analisar a minha vida pela palavra. Eu preciso entender que sem ele nada sou. Que sem ele nada tenho. Que sem ele eu nada posso. Agora, a minha vida, conforme está lá, não precisa você abrir, mas eu vou precisar acelerar um pouquinho. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Sabe o que é qualquer coisa? Você sabe o que é qualquer coisa? O que é qualquer coisa? Qualquer coisa. É isso mesmo. Parece difícil, né? Não é não. Não precisa revelação para isso, não. Qualquer coisa é qualquer coisa. O que é que você faz que é para a glória de Deus? A forma como você trabalha precisa ser para a glória de Deus. A forma como você se veste precisa ser para a glória de Deus. A forma como você se comunica com as pessoas, o vocabulário que você usa, precisa ser para a glória de Deus. A forma como você se conduz em casa, onde ninguém vê, precisa ser para a glória de Deus. A forma como você se comporta no seu quarto sozinho, você e Deus, precisa ser para a glória dele. Então, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Essa precisa ser a lei primordial agora daquele que vive para o Senhor. A fé fundamentada na palavra, enraizada nessas verdades, ela precisa ser para a glória de Deus. E Hebreus 11:6, ele é bem claro quando ele diz para a gente. Vamos lá, Hebreus 11. Aleluia. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível, diga assim, impossível. Sabe, quando a palavra de Deus diz que é impossível, você não pense que você pode contestar com um versículo que diz tudo é possível. Mas a palavra diz que tudo é possível ao que crer. Aí é a mesma Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé em quê? Sem fé na palavra dele. Porque se eu acredito na palavra dele e vivo conforme a palavra dele diz que eu devo viver, se ela agora é a lei, se ela agora é o fundamento, se ela é o que regulamenta a minha vida, então eu vou estar agradando a ele. Regulamentar em quê? Em todas as áreas. Às vezes uma área está muito bem, a outra está fraca, está mal. É porque muitas vezes naquela área ali, eu não estou obedecendo a ele. Eu não estou usando como um regulamento para mim a palavra do Senhor. Queridos, nós fomos libertos de um império de trevas. Nós fomos trazidos agora para o reino do Filho do seu amor. E só que nesse reino de Deus, nós não somos obrigados a nada. A nada. Deus não quer que a gente faça nada obrigado. Ele nos ensina, ele nos diz o caminho. Agora, quem decide fazer ou não sou eu e é você. Quando a gente estava no império de trevas, enredado por Satanás, a gente ia simplesmente fazendo as coisas erradas porque era o curso. A gente ia só seguindo a onda. Para onde ia levando, a gente ia. Mas agora a gente colocou essa âncora. A âncora no mar da palavra. E agora essa âncora, ela só é levantada e ele só guia agora quando eu tenho uma direção de Deus. Se eu não tenho direção de Deus, a minha âncora está na palavra. Quando ele disser vai, levanta a âncora e segue, vai para outra margem, a gente levanta a âncora e vai. Eu não posso ir pelos meus sentimentos e pelas minhas emoções. Porque muitas vezes obedecer a palavra do Senhor, queridos, vai contra o nosso querer, vai contra a nossa emoção, vai contra o que a gente quer fazer. Mas agora não é mais o que eu quero. Agora é o que a palavra diz. É o que a palavra me fundamenta. É o que Deus diz. Não é mais o que eu digo. E muitas vezes fazer o que Deus diz, não negociar o que a palavra diz, vai chatear alguém. Então, eu não posso, eu não posso chatear a Thaís. Porque eu quero ficar de boa com Thaís. Então, eu simplesmente negocio a palavra para prestigiar ela. Ou para manter a minha amizade com ela, para ela não se chatear comigo, queridos. Eu vou te dizer uma coisa. Eu decidi há muito tempo, eu vou seguir a palavra de Deus. Pode ser que chateie você.
mas eu vou continuar seguindo ela. E vai chatear algumas pessoas, queridos. Eu vou te dizer, mesmo Jesus, tão perfeito, que não errou, ele ainda chateou pessoas. Pessoas achou que ele estava errado. Acusaram ele de alguma coisa. Não pense você que não vão te acusar de nada. A única coisa que a gente precisa ter a certeza é que estamos agindo de acordo com a palavra. Porque se eu estiver agindo de acordo com a palavra, fica tranquilo. Você pode ser negado, você pode ser abandonado. As pessoas mais próximas que talvez você esperou tanto, não vão corresponder ao que você esperava. Mas até aí, não é nada sobre nós. Quando a gente entende que é tudo sobre nós e Ele, acabou com isso aqui, queridos. Porque eu não posso, você não pode esperar. Por mais que a gente goste de pessoas, nós não podemos colocar nossas expectativas nas pessoas. Porque em algum momento, vai bater diferente o que ela pensa do que você pensa. Não adianta. Mas a gente precisa estar conectados com essa palavra. Se a gente acredita na Bíblia, eu preciso ter como um conceito definido da Bíblia, que ela é a verdade. E se isso não for uma revelação para mim e para você, se a gente não tiver a Bíblia como uma verdade completa, nós não vamos conseguir praticá-la. Sabe por quê? Porque é a gente mesmo, é a nossa mente mesmo que vai contestar, mas não é bem assim. Mas pode ser que aí a gente vai começar a catar, a procurar nela algum versículozinho que dê respaldo para o que eu estou querendo fazer. Aí a gente vai querer começar a conversar com uma pessoa e com a outra, dando a minha opinião, querendo que você concorde comigo em algo que eu estou discordando. Então, eu preciso decidir se eu vou ter a palavra do Senhor como um espelho para a minha vida, ou se eu vou ter ela como um obstáculo. Um espelho vai fazer com que a gente se olhe. Acho que todo mundo aqui já se olhou num espelho. E um espelho, quando a gente se olha, se estiver sujo, eita, está sujo aqui. Aí a gente tem que limpar. Eita, está sujo aqui. Eita, não, essa roupa não. Ó, está descosturada aqui. O espelho vai refletir a sua imagem. Se você tiver a palavra do Senhor como um espelho, você vai se analisar nela e você vai se encontrar errado. E você vai encontrar coisas que você precisa mudar. Ou você vai decidir que ela vai ser um espelho para você. E você vai se esforçando para que a sua vida seja como essa luz da aurora. E vá sendo cada vez mais limpa por ela. Até ser o dia perfeito. Até que você possa se olhar nela. E ela possa dizer, aprovado. Ou você pode decidir que ela é um obstáculo. E nem querer muito contato com ela. Porque afinal de contas, toda vez que eu leio, parece que estão me afrontando. Cada vez que eu vou para um culto, parece que as palavras estão me afrontando. Sabe, é Jesus cuidando da gente. É Deus cuidando de mim e de você. A palavra, ela precisa ser um espelho. Eu quero fazer umas perguntinhas para você. Qual a razão, qual o propósito que você vai trabalhar? Qual a razão, qual o propósito que você estuda? Qual a razão, qual o propósito que talvez você esteja fazendo planos para casar, deseja casar, ou qual a razão, qual o propósito que você casou? Existem fundamentos, existem razões nessas perguntas. Por que eu trabalho? A gente trabalha porque a gente precisa, a gente quer se afirmar, a gente precisa do salário que é pago em troca daquele trabalho, a gente precisa viver aqui, a gente tem contas para pagar. Então tem um propósito pelo qual você se acorda e você vai trabalhar. Às vezes você está cansado, às vezes você não estava nem com vontade de ir, a sua vontade era ficar em casa, mas existe um porquê de você trabalhar, existe um propósito, existe uma verdade no que você trabalha. Você precisa daquele trabalho para alguma coisa. Por que você estuda? Normalmente porque você quer se formar em alguma coisa. Você quer ser algo na sua vida. Você tem uma profissão que você quer seguir. Você quer aprender alguma coisa para se instruir. Para ter uma instrução aqui. Para ter talvez um diploma. Mas existe um propósito. Sabe? Existe um foco. Todo mundo conhece, a maioria aqui conhece a Simone. A Simone, a enfermeira, ela
Simone estava bem empregada aqui como enfermeira, mas o sonho dela era ser médica. Então ela passou no vestibular para medicina em Uberlândia. Ela desfez a vida dela toda que estava aqui. Trabalho, tudo, casa, apartamento próprio. Então ela desarrumou toda a vida dela aqui em Juiz de Fora, mudando para Uberlândia porque ela tinha um foco, ela tinha um propósito, ela quer ser médica. Existia um foco, uma verdade. Então ela não mediu esforços para conquistar o que é o sonho dela. Quem quer casar, quer formar família, quer ter filhos, tem um foco, tem um sonho para realizar e vai em busca do sonho. Por que você vem para a igreja? Por que você saiu de casa hoje, se arrumou e veio para um culto? Para ouvir alguém falar. Qual é o propósito? Precisa ser o de prosseguir na palavra do Senhor. Precisa ser o de prosseguir a sua vida cristã. Você precisa vir com a expectativa de receber algo do Senhor. Talvez a pessoa que está com o microfone, ela precisa ser só um canal. Mas se você vem culto após culto e continua e nada muda, e a sua vida não está clareando mais, não está tendo mais um propósito, porque agora que nós somos cristãos, valores são mudados. Quando a gente entende a palavra de Deus, sabe que essa luz da aurora brilhando é a gente entender valores. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não estou dizendo que você tem que esquecer a família, mas agora existe uma lei primordial que diz que eu preciso buscar Deus em primeiro lugar, porque se eu buscar Deus em primeiro lugar, você não vai esquecer a sua família, porque inclusive a palavra do Senhor fala como a gente deve cuidar da família. Inclusive para aqueles que desejam ser pastores, ser ministros, ele diz: excelente obra você almeja, mas veja primeiro como você cuida da sua casa. Qualquer coisa que eu quero fazer para o Senhor, a palavra é bem clara nas instruções. Mas eu preciso agora enxergar de uma nova forma. Agora buscar o reino de Deus. Agora abrir mão de algumas coisas. A minha vontade talvez hoje fosse ficar em casa. Fosse ficar descansando, porque talvez a semana foi aí tão puxada no trabalho, a vontade era pegar o domingo, ficar com a perna para cima, descansando em casa. Mas existe um sacrifício agora. E é a mesma palavra que ensina que a gente não deve deixar de congregar, E se essa palavra agora é a lei primordial na minha vida, se essa palavra agora é o fundamento da minha vida, eu preciso rever a minha forma de viver. Existe uma forma de viver para os filhos de Deus. Aleluia, vamos lá, hein? Romanos 1. Volta um pouquinho aí, Romanos 1. Romanos 1, 17. É a nova forma dos filhos de Deus viverem. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras: o meu justo viverá pela fé. Então a gente precisa entender o que essa justiça de Deus trouxe para a gente. A todo momento ele está ensinando, é pela fé. Fé em quê? Fé na palavra. Fé na Bíblia. Acreditar. Se a gente não acreditar, queridos, que ela é verdade, de capa a capa, a gente vai viver assim, exatamente como a Bíblia diz que a gente não deve viver, como a onda do mar, entre altos e baixos, sem estar firmados. Porque se a minha âncora estiver lançada nesse mar, se ela estiver firmada nessa palavra,
como eu falei no começo, pode vir até algumas tempestades, algumas coisas, vai balançar o barco, mas ele está firmado. Ele pode balançar, mas ele não vai ser jogado à deriva. E se a gente não firmar a nossa vida, como a Bíblia como uma conduta de vida para a gente, de como a gente vai tomar as decisões, a gente vai ficar como um barco solto no mar. Se o mar estiver calmo, está tudo tranquilo ali, o barco está paradinho. Quando o mar se agitar, ele vai ser jogado para qualquer lugar. E ele vai apanhar. Vai literalmente ficar sendo jogado e sofrendo com isso. Mas quando a gente está firmado, a gente vai fazer aquilo, Albertone, que a gente fez ontem lá na sua casa. Não importa as circunstâncias. Eu entendo aonde eu estou firmado. Aonde está a minha âncora? Aonde está a minha âncora? Eu estou obedecendo? Porque lembra quando a gente leu lá? É a mesma Bíblia, querido, que diz que Jesus, se foi necessário, ele sofreu obedecendo ao Pai. Se for necessário, e em alguns momentos vai ser necessário, a gente passar por alguns sofrimentos por obediência à palavra. Sabe que obedecer à palavra é muitas vezes a gente dizer não para determinadas coisas, para determinados convites, para determinados amigos que vão ficar chateados. Mas é o que a palavra nos ensina, então é não, o errado é errado e ponto final. Não dá para a gente disfarçar e fazer de mais ou menos. Chega, não é mais tempo da gente ser mais ou menos crente. Mais ou menos crente, mais ou menos vai, mas vai ficar. Então estamos vivendo os últimos tempos, queridos. A gente precisa se firmar. A gente precisa ter uma consciência renovada pela palavra. Uma consciência que entende quem é em Cristo Jesus aqui na terra. Você precisa entender o que Cristo fez por você para você viver aqui. Porque para viver no céu, eu sei que você já entendeu. Agora a gente precisa entender e nos identificarmos com Cristo hoje. Não é se identificar com Ele no sofrimento que Ele teve na cruz. Ele teve aquele sofrimento para que a gente não passasse pelaquele. O único sofrimento que a gente vai passar aqui nessa terra, ou que a gente deve passar, é o sofrimento por obedecer a palavra do Senhor. Porque tem instruções de tudo nesse livro que deve ser agora o manual de conduta para a gente. Para que a gente não sofra coisas por desobedecer a Ele. Por desobedecer a palavra. É necessário eu me identificar com o que Cristo fez para que eu tenha uma vida hoje baseada no que Ele já fez, no que Ele já conquistou para mim. Ele não vai conquistar. Eu não preciso pedir nada a Deus, Ele já me deu. A Bíblia diz que todas as coisas já nos foram dadas através de Cristo Jesus. Agora, a minha obediência à palavra vai fazer com que eu desfrute dessas coisas que já foram conquistadas para mim. A minha perseverança, porque muitas vezes a âncora está no mar, mas o mar está agitado, aí o barco está balançando. Mas se a minha confiança está, eu sei aonde está a minha âncora, eu sei onde ela está firmada, então pode balançar, mas ela não vai cair. A minha casa está edificada sobre a rocha. A minha vida está edificada sobre os princípios da palavra. Então, aconteça o que acontecer, eu não vou arredar o pé da obediência à palavra. Pode, como diz no Nordeste, pode chover canivete. O guarda-chuva que Deus dá para a gente é de aço. Se a gente tiver firmado na palavra, vai ter proteção. Agora, muitas vezes a gente sai debaixo desse guarda-chuva. Aí a chuva vem e pega. Mas Deus é tão bom que Ele está pronto para a gente se ajustar e correr de novo para debaixo do guarda-chuva. E Ele está com o guarda-chuva aberto para receber cada um de nós. A gente precisa entender essas coisas. E não deixar mais Satanás enganar a nossa mente. Porque é na mente, queridos. Não pense, você confessou Jesus como Senhor e Salvador. Foi seu espírito que foi recriado. A sua mente, ela precisa ser renovada. Aquilo que a gente cantou aqui, que fomos curados, a mente está sarada. Uma mente sarada é uma mente renovada na palavra. Se a gente não renovar ela pela palavra de Deus, ela vai continuar doente.
ela foi transportada doente de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora, essas leis nos explicam o que a gente tem que fazer com ela. A gente precisa renovar ela pela palavra. E o corpo a gente precisa sujeitar à palavra. Quando Paulo disse que eu esmurro o meu corpo, ele não estava falando de bater no corpo dele. Ele estava dizendo, eu não faço mais a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Então, o espírito foi recriado quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador. Mas a nossa mente precisa ser renovada diariamente pela palavra. E o nosso corpo precisa ser sujeitado à palavra dia após dia. Porque senão a sua mente vai lhe levar para você pensar as coisas erradas. Pensando as coisas erradas, você vai fazer as coisas erradas. Então, eu preciso diariamente renovar a minha mente pela palavra do Senhor. Para que eu viva essa vida. E para que as minhas ações não invalidem a realidade da nova vida que eu tenho em Cristo Jesus aqui na terra. Porque é esse o poder que o diabo ainda tem para qualquer um de nós que somos filhos de Deus. É trazer pensamentos, é trazer sofisma para as nossas mentes, para que seja invalidado. E nós, se obedecermos aos pensamentos que ele traz, nós temos o poder de invalidar a realidade da obra que Jesus fez aqui na terra para a gente. Para que a gente aproveite benefícios que Jesus conquistou para a nossa vida aqui na terra. Eu posso invalidar na minha vida. Eu não consigo invalidar na sua vida. Então a gente precisa parar de pôr a culpa nas pessoas. Não está dando certo por causa de Tarcísio. Não está dando certo pelo que a Dani fez comigo. Não está dando certo pela reação que você teve ao que ela fez comigo. E não ao que ela fez. Só eu tenho o poder de invalidar na minha vida o que Cristo fez por mim. Nem meu marido, que está bem próximo de mim, que é o mais próximo de mim, ele não tem esse poder de invalidar o que Cristo fez na minha vida. Eu tenho esse poder. Pelas minhas decisões. Porque ou nós decidimos ter isso aqui como fundamento, como leis primordiais nas nossas vidas, nas nossas ações, de como eu trabalho, do que eu faço na minha vida. Quando a gente entender que tudo que a gente precisa é ter essa consciência de fundamentar a nossa vida, as nossas ações e reações com a palavra do Senhor, e a gente realmente decidir colocar ela como em primeiro lugar, a gente consiga decidir obedecer aquele versículo que diz que é comais, que é bebais, que é façais qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Sabe que para você ter uma vida que glorifique a Deus, não precisa você largar tudo que você faz na sua vida e viver dentro de uma igreja. Você precisa ser exatamente lá, no seu trabalho, imagem e semelhança de Cristo, pelas suas ações, como você trata as pessoas, como você fala com as pessoas. Na escola, você não precisa deixar de estudar. Você não precisa deixar de fazer uma faculdade. Mas você precisa, lá dentro da faculdade, ser imagem e semelhança de Deus. Não negociar. Não negociar no trabalho, não negociar na faculdade. Não, mas todo mundo lá faz assim. Você não é mais todo mundo. Existe agora uma nova conduta de regulamentação para a sua vida. Para a minha vida. Sabe? Existe agora o que eu posso, o que eu não posso fazer. Eu não sou mais escravo. Mas agora eu decido. Porque eu quero. A diferença é que quando a gente servia ao diabo, quando a gente estava no mundo fazendo as coisas como ele queria que a gente fizesse, a gente não tinha opção. Ele nos enredou e nos enganava. E agora os nossos olhos espirituais foram abertos. A palavra tem o poder de abrir os nossos olhos espirituais. Mas ela só vai abrir se você buscar ela em primeiro lugar. Se você realmente, no seu tempo corrido, no seu dia que é tão corrido, você separar algum tempo para ler e para conhecer. Porque não existe um manual se a gente não segue ele. Sabe que se a gente não ler, não conhecer o manual, não tem como você utilizar. Você não faz o que você não sabe. As matrículas do Rema estão abertas. Então vai existir revelações, queridos. Entender que nós somos cooperadores de Deus. Eu vou encerrar, o louvor pode subir. Eu quero que você abra lá 1 Coríntios 2.
1 Coríntios 2, e eu vou, como eu estou com o microfone, né? Eu vou me dar o direito de eu quero tentar trazer um pouquinho, como se eu tivesse passando, como se essa mensagem tivesse sendo escrita de mim para você. 1 Coríntios 2, diz assim: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem de sabedoria humana, para lhes apresentar o plano de Deus. Sabe, queridos, eu tentei transmitir para você o que o Espírito tem transmitido para mim. Eu espero ter conseguido. Pois decidi que, enquanto estiver com vocês, me esquecerei de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Vim até vocês que ensinar a palavra de Deus, queridos, é muita responsabilidade. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sabe, a gente não pode se apoiar achando que um ministro, nossa, como ele sabe, nossa, quanta sabedoria, eu queria ser sábio desse jeito. A gente precisa de parar um pouco com isso, de trazer essa admiração para as pessoas e nos espelharmos mais e colocar essa palavra como espelho para a nossa vida particular. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é um mistério de Deus. Seu plano, antes secreto e oculto, embora Ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Deus preparou esse plano para nós. Ele preparou o plano de mandar Jesus por nós, para que a gente entenda que a nossa vida agora precisa ser uma vida de glória, sim, mas que glorifique a Ele, as nossas atitudes e as nossas ações. Os governantes desta era, por sua vez, não as entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E sabe, às vezes a gente está agindo dessa forma. A gente está crucificando Jesus de novo pelas nossas atitudes. Quando a gente não ama, quando a gente não perdoa, quando a gente não se espelha pela palavra, quando a gente não se conserta, quando a gente vê e sabe que estamos errando, mas mesmo assim, a gente decide continuar. Não, eu vou levando assim, vou levando, um dia as coisas se consertam. Quando a gente está fazendo isso, a gente está crucificando Cristo de novo para a gente. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, se você entende que tudo que você tem, tudo que você é por causa dele, é pelo que ele fez. E quando a gente parar de achar que é na minha força, que é na minha sabedoria, que eu cheguei no cargo que eu cheguei, que eu sou quem eu sou na igreja, que eu sou quem eu sou no trabalho por causa da minha força. Enquanto a gente estiver vivendo desse jeito, achando que foi a nossa sabedoria é só um instrumento, queridos. E é a sabedoria que ele nos proporcionou ter. Você está pensando que a faculdade que você se esforçou tanto para fazer, foi só você? Houve uma permissão dele, porque tem um propósito dele.
Ele quer usar, inclusive, essa sabedoria que você adquiriu naturalmente com seu estudo, com seu esforço, para a honra e glória dele. Se ela não for usada para isso, se ela for usada para você tentar ser mais do que alguém, é exatamente o que Paulo diz. É lixo, é esterco. Então a gente precisa entender, de uma vez por todas, o que é que a gente quer fazer da nossa vida. A gente tem que parar de ser o crente que só tem um título de crente. Sabe que o céu não está preparado para os crentes. O céu está preparado para os filhos de Deus, que obedecem à palavra dele. Vamos lá, versículo 10. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Existe o Espírito Santo em nós, queridos, para nos revelar as coisas de Deus. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Olha só, o Espírito Santo sonda os segredos de Deus, quanto mais os meus e os seus. Sabe, quando muitas vezes a gente diz assim, alguém está falando alguma coisa, mente, o que, o porquê você vem à igreja, o porquê você faz o que faz. Agora cabe a nós descobrir exatamente isso, nos sondar e organizar e acertar dentro de nós. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós, oh, aleluia, sabe, queridos, é nós. Quem aqui é filho? Aleluia, somos filhos de Deus, queridos. Nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí o versículo 12 diz assim: e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo. Mas tem um para quê? Tem um para quê? Para que a gente recebeu esse Espírito de Deus? Ele continua, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós não podemos invalidar as realidades que foram conquistadas para a gente aqui na terra, porque Deus nos deu gratuitamente. A única coisa que Ele pediu de nós é o que a gente pode, que é obedecer à palavra dEle. Não existe não posso. Eu posso todas as coisas. Nós podemos todas as coisas que está na palavra, porque é ela mesma que nos respalda. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade para isso. Lembra que a gente leu lá no começo, lá em Hebreus 4, existe uma graça para nos favorecer em momentos que a gente se sente fraco, achando que não pode, que não dá, que eu não consigo, que eu não sei. Existe uma graça, existe um Espírito Santo conosco, que nos ajuda a isso. Aleluia. Versículo 13. Quando lhe dizemos isso, não empregamos. Quando eu digo isso para vocês, eu não estou empregando palavras vindas de sabedoria humana, mas palavra que me foi ensinada pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Eu espero que todos esses ensinamentos, queridos, você pegue pelo Espírito. Se você não pegou ainda, vai ficar gravado. Depois vai estar lá no canal da gente do YouTube. Escuta de novo. Escuta anotando. Escuta meditando. Escuta parando. E ouvindo de novo. Eu espero que você não se encaixe nesse versículo 14. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las. E o suficiente para instruí-lo. Diga assim, mas nós. Que o versículo termina exatamente dizendo assim, queridos. Mas nós temos a mente, nos 12:2. Renove a sua mente pela palavra. Medite na palavra. Pense nela de dia e de noite. Busque instruções nela sobre o assunto. Queridos, é tão fácil para a gente. Se não está fácil para você manusear a Bíblia, se a gente entrar na internet, tem a Bíblia online, você coloca lá o assunto, ele te leva exatamente para os versículos daquele assunto. Então, não, eu preciso resolver sobre tal coisa. Será que tem alguma coisa na Bíblia falando sobre isso? Tem.
Tem, pode ter certeza que tem. Pesquise que você vai achar. Pesquise que você vai achar. Mas a gente precisa entender. E não nos deixarmos esquecermos, querido, que tudo que nós somos, tudo que nós temos, é por Ele, é pelo que Ele fez. Sem Ele, a gente não pode fazer nada. Eu não sei que posição você hoje ocupa, numa empresa, aqui na igreja mesmo, na sua igreja, se você está nos visitando. Eu não sei que posição você ocupa, mas deixa eu te dizer, você só ocupa porque Ele está com você. Nada, tudo precisa ser para Ele e para Ele. A nossa vida só consegue ter sentido aqui nessa terra tão maluca, queridos, porque existe um propósito de Deus. E se a gente não tiver essa palavra como verdade, como leis que regulamentam nossas decisões, nossas ações, nossas reações, nós vamos ficar num círculo, rodando e voltando e voltando, e vamos ficar como aquele povo no deserto, que ficou rodando durante 40 anos e não saíam do deserto, simplesmente porque não obedeciam a palavra do Senhor. Porque em todo momento, quando acontecia alguma coisa, eles murmuravam. Então a gente precisa entender quem é o nosso Deus, a quem a gente serve, e decidir obedecer essa palavra, custe o que custar, não negociar. Realmente as coisas estão estreitando, o tempo está estreitando, mas a gente precisa não negociar, não importa o aperto, não importa a chuva, a minha âncora precisa estar firmada na palavra do Senhor, para que a gente não seja levados por situações e seja apertada a ponto de que a gente negue a Cristo pelas nossas reações, pelas nossas ações e pelas nossas palavras. Fica de pé. Aleluia, Pai. Você pode cantar de novo? Aleluia, Pai. Eu te rendo graças, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, Pai, verdadeiramente é pelo que Cristo já fez por nós. Tudo que somos, tudo que temos, Pai, tudo que podemos fazer, Pai, dependemos de você. Sem Ti nada podemos, sem Ti nada somos, Pai. Mas com essa consciência, Pai, dessa graça que está disponível para nós, desse cuidado que está disponível para nós, nós entendemos que tudo nós podemos fazer. Porque tudo nós podemos, porque é Cristo quem nos fortalece. Nós temos um ajudador, temos o Espírito Santo que nos capacita, Senhor. Pai, eu oro para que essas palavras possam borbulhar em nossas vidas, Pai. Esse entendimento de ter a nossa vida fundamentada na Bíblia, nos ensinamentos. Ter esses ensinamentos como a nossa lei de conduta, Pai. Oh, aleluia, como nossa firmeza, como nosso firme fundamento, Pai. Firmados na Sua palavra, vivendo a Sua palavra. Falando da Sua palavra, vivendo através da nossa vida, das nossas ações e reações, obedientes à Sua palavra, Pai, não negociando os princípios da Sua palavra. Eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai, que estão ouvindo essa palavra agora, os que ouviram aqui presenciais, os que ouviram pelas internet, os que ainda vão ouvir, Senhor. Que a Tua palavra possa verdadeiramente, você tem para a gente viver, estar onde você quer que a gente esteja, mas a Sua vontade, Senhor. E que eu tenha meus olhos cada vez mais abertos para entender a Sua vontade, entender os Seus planos e correr a carreira que você tem, Pai, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, Pai. Aleluia. Mas correndo a carreira, Pai, que você tem proposto. Aleluia, confiando em você, perseverando, obedecendo, não negociando seus princípios. Pai, muito obrigado por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou e ainda o que eu vier a ser, Pai. Porque eu desejo que tudo que eu seja, tudo que eu sou, seja exatamente vindo de você, Pai. Que eu seja cada vez, a cada dia, transformada pela Sua palavra. E eu possa viver aquilo que o Senhor tem para viver, Pai. E eu quero estar
exatamente no lugar que você tem para mim, na volta de Cristo, Pai. E que cada um dos meus irmãos, cada um de nós, Pai, possamos estar no local certo, fazendo a coisa certa, da forma que você deseja que façamos, Pai. Em nome de Jesus. Tudo que sou